Vocês são daqui de Floripa, da região? Da Grande Florianópolis? Ok. Porque aí já começamos com detalhe, porque cada município é um município e cada um tem a sua legislação, então cada um de vocês tem que estar atento às normas urbanísticas de cada município. A gente tem uma significância grande em relação a cada especificação. Então, o primeiro ponto em relação a essa observação quanto ao estabelecimento onde você esteja, ao município, ou São José, Floripa, Iguaçu, Palhoça. Algumas observações têm que ser feitas quanto à Constituição. A primeira delas é a consulta de viabilidade. Você já tem empresas? Já? A grande maioria tem empresas? Porque a consulta de viabilidade, ela vai dizer se você está apto a trabalhar, a desenvolver a sua atividade profissional naquele local. A gente chama de zoneamento. Por exemplo, em Floripa nós temos vários zoneamentos sobre o plano do diretor, que é um plano muito antigo. Ele vem sendo costurado ao longo de todo esse tempo. Então, tem área de preservação, tem área de reserva exclusiva para residência, tem área mista. Então, cada localidade, e não quer dizer que uma academia na sua rua que esteja devidamente legalizada, e você agora, no dia 27 de junho de 2014, vai abrir a sua empresa na mesma rua, não quer dizer que você vai conseguir o teu alvará, tá? Porque o plano diretor ele pode mudar, o zoneamento pode mudar, e isso é uma constante e é um problema que a gente enfrenta diariamente. Então, independente do teu município, a consulta de viabilidade é extremamente importante. Esse é o primeiro passo. Depois vocês vão ter que observar algumas outras regras, como a vigilância sanitária, o corpo de bombeiro que fala a seguir, o próprio conselho de educação física, e aí junta comercial, cartório, se vocês eventualmente forem migrar para uma sociedade simples. Se tiver algum horário especial de funcionamento, a partir das 22 horas, recomenda-se também, em alguns casos, o alvará da Polícia Civil. E aí outros órgãos que venham estar vocês naquele município como obrigados a ter o registro e a sua licença. Mas o mais importante é a consulta de viabilidade, porque parece ser uma piada, mas não é piada. Hoje, 73% das empresas estabelecidas em Florianópolis, elas estão no antigo chamado de ofícios. O antigo chamado de ofícios é um imóvel que está fora das normas urbanísticas. Ou não tem um alvará do bombeiro, ou não tem uma vigilância adequada, ou o zoneamento não permite mais aquela atividade naquele local. E isso é um problema seríssimo e muitas empresas têm enfrentado aí uma problemática enorme em relação a isso. Muitas delas até perdem a condição do simples, porque se você abrir uma empresa num local onde você não vai ter o alvará, dentro de 6 meses, no caso, falando sobre Florianópolis, ele te dá uma licença de 6 meses, e se passar de 6 meses você não tiver um alvará definitivo, você está fora do simples, por exemplo. Então é algo assim extremamente sério e perigoso quanto ao zoneamento. Então, antes de mais nada, verifique o imóvel, tire uma consulta de viabilidade da prefeitura. Na hora de verificar o imóvel junto ao imobiliário, já pergunta se aquele imóvel contempla o zoneamento de uma atividade comercial, se o imóvel tem uma BITS, isso é importantíssimo, se essa BITS está ativo, porque caso contrário vocês vão ter aí sérios problemas quanto à legalização da tua atividade comercial. Antes de constituir, é importante você conhecer o teu negócio. E conhecer o teu negócio não é simplesmente ter uma ideia, né? O brasileiro ele é o segundo povo mais empreendedor do mundo, já foi o primeiro, tem uma posição. Hoje nós somos o segundo o dado internacional do Sebrae. Somos o segundo povo mais empreendedor do mundo. E aí a gente tem uma ideia, sai todo mundo correndo, né, na época de 99, que mais se vê na loja em cima da outra de 99. Depois foi o Lan House, né? Aí todo mundo fechava a porta da sua garagem e abria como uma Lan House. E assim vai. Então o pessoal muito empreendedor dá nisso. Então vamos conhecer o seu negócio.
pontos fortes, os pontos fracos, a concorrência, um item contábil que a gente chama de um ponto de equilíbrio, aonde a tua despesa, aonde a tua receita equilibra-se com o teu ponto de despesa. Dali para frente obter esse lucro, dali para baixo você vai ter prejuízo. Isso é muito importante. Quantas horas aula eu vou ter que trabalhar para pagar meu custo fixo? Quanto de faturamento eu vou precisar? Será que eu vou ter que contratar mais alguém? Será que eu trabalhando sozinho vou ter condições de vencer essa barreira do meu ponto de equilíbrio? Então conheça o seu negócio, veja a questão regional, se tem concorrente, se não tem, se tem carência ou não de profissionais da sua área, ou se você de repente vai reinar ali belo e sorridente naquela localização. Procura um profissional da contabilidade para ver a sua forma de tributação, isso é extremamente importante para dirimir algum tipo de dúvida, e aí nessa condição você vai de repente optar pelo simples, talvez pelo lucro presumido, talvez o lucro real, talvez ser autônomo, porque vocês podem estar no simples, tributando no anexo 5º, no lucro presumido, fazer uma tributação em torno de 11%, 33% do teu faturamento mensal e mais a parte previdenciária, que pesa muito. O lucro real, a parte previdenciária é igual ao presumido, só que aqui você tem o faturamento bruto e nós deduzimos aquelas despesas que a Receita Federal entende ser dedutíveis para o imposto de renda. E no final, quando sobra o teu lucro líquido, a gente aplica um percentual de 15% de IR, 9% de contribuição social, e se esse lucro for superior a R$20 mil mês, você paga mais 10% do imposto de renda. Então é 34% pelo teu sócio chamado Receita Federal. Né? Então, é um sócio bom, né? Ele só aparece na hora boa. Na hora que dá enchente, como o doutor estava falando aqui do problema, não se tem sócio, né? Ou então, alguns trabalham como autônomo. Aí o Marinho estava aqui falando, fala do meio. Querem que eu fale do meio? Está gravando? Está gravando. Você sabe. Quer que eu pague? O meio da forma como ele está hoje, quer que eu pague? Eu vejo, não, fica à vontade, só opinião, sem nenhum problema. O meio da forma como ele está hoje, estou brincando, lógico. O meio da forma como ele está hoje, implantado, ele passa a ser um problema para nós, sociedade. Porque me perdoa a sinceridade, você pagar 30 e poucos reais mensais de contribuição do meio, nós fazemos de conta que pagamos, o governo até então faz de conta que fiscaliza, ok? E a sociedade, na verdade, passa a ser penalizada. Digo isso por quê? Porque, como não existe uma fiscalização atuante ainda, vai ter agora do Estado, mas o Estado, vocês não são contribuintes do Estado, então não serão afetados por isso, fica todo mundo numa zona de conforto. E aí o MEI, no ano seguinte, ele vai lá e faz uma declaração dizendo que faturou até R$5 mil mês. Como a lei deu um próprio tiro no pé, dispensando a emissão de nota fiscal de vocês para as pessoas físicas, como fiscalizar? Não tem controle. E aí muita gente está armando a própria, está cavando a própria cofre. Por quê? Movimenta muito o cartão de crédito, movimenta muita conta bancária, e estão deixando uma fatura exposta. E nós não podemos nos esquecer que o fisco, a lei saiu hoje para começar a executar amanhã, quando não no mesmo dia. E o fisco ele tem 4 anos, 11 meses e 29 dias para te pegar. Então tenha calma. Muita calma nessa hora. Conversei com uma pessoa um tempo atrás, do ramo parecido, semelhante ao de vocês, e fui na empresa dele. Aí eu falei, puxa, isso deve ter uns 60 mil de estoque, pelo menos. A empresa bem montada, e ele era meio. Ele disse, um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais. Aí, estava ali, entrou uma pessoa, comprou um negócio, saiu, sem nota, sem nada, pagou no cartão de crédito. Ou seja, comecei a conversar com ele e disse, olha, o senhor movimenta mais do que 5 mil reais no mês do ano? Ele passa um pouquinho. Aí comecei a observar
observar a empresa e tal, e com certeza, os R$5.000, gente, se nós botarmos no quadro aí, um exemplo, R$5.000 para você faturar e tirar os teus custos, quanto é que sobra aqui no final do mês? Quem tem uma salinha para alugar, quem paga água, luz, condomínio, IPTU, energia elétrica e telefone, seja lá o que for, o bobear já passa, mas já vai faltar, né, os R$5.000 aí. Então, com todo respeito a que nós merecemos, não pense no bem. Não pense no bem. Até porque o meio você vai ficar contribuindo com um salário mínimo para a Previdência Social. E tem gente que acaba pensando que não, vão conseguir complementar e tal. Na verdade, você pode esticar até 2 salários de contribuição. Então, quem pensa pequeno, sempre fica pequeno, né? Então, vamos pensar grande e vamos trabalhar aí para talvez termos uma empresa ou migrar em algum desses regimes de tributação. Sou favorável ao MEI? Claro que sou. Só que ele precisa sofrer alterações, na minha visão, radicais. Da forma como ele está hoje, vocês sabiam que 70% aproximadamente estão inadimplentes? 70%. Muitos procuram a profissão da contabilidade, pegam um guiazinho e vão embora, nunca mais retornam. Então, 70% estão inadimplentes. Então, como eu disse, parece uma brincadeira, parece que o governo faz de conta que fiscaliza, a gente faz de conta que paga e está tudo bem. Quando na verdade não está tudo bem. Tem essa pegadinha aí, a gente não sabe a hora que vai ter uma fiscalização. Sempre está fechando, eu estava falando com o delegado da Receita mês passado, né? E ele entende que deva ter também fiscalização. Até porque se existe algum indício de sonegação, ele tem que haver o princípio da fiscalização. Ok? Então, o recado é esse, procura alguém da contabilidade profissional aí para que vocês possam estar tirando as suas dúvidas e fazendo simulações. Agora tem uma coisa boa, nós estamos aí um bom tempo brigando para a expansão do Simples. Então esse ano, dia 16 de julho agora, mês que vem, depois do nosso estado receber um dos 11 estados que nós tivemos uma audiência pública, e então nós vamos ter aí uma alteração no Simples. E aí talvez nós tenhamos uma reformulação, inclusive das atividades de profissão regulamentada. E quem já está poderá ter uma redução, até porque querem criar um anexo 6. Querem criar um anexo 6 para os advogados que estão entrando aí. Aí o doutor Túlio Cavalazzi voltou do Brasil esses dias com uma notícia que já estava no anexo 4. Então, como as coisas não foram ainda devidamente aprovadas, dia 16 de julho vai ser aprovada e depois passa a ser regulamentada pela Receita Federal. Ok? Tipos de empresa. Vocês podem ser um empresário ou chamado antiga firma individual. E aqui cabe alertar que quem trabalha de forma individual passa a ser, doutor advogado, não pode me ajudar, solidário de forma direta com os seus bens, inclusive de pessoa física. Então, muito cuidado nessa hora, porque é um problema sério, responsabilidade limitada e você passa a ser solidário. Então, cuidado com relação à constituição da antiga firma individual ou a empresária. Para isso, nasceu, depois de muito tempo a gente também brigando aí, fazem 2, 3 anos no máximo, nasceu a AIRELI. A AIRELI é a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Ou seja, é a empresa de uma pessoa só que tem as mesmas características de uma limitada. Limitada é limitada em quê? Limita-se ao valor do capital social de vocês. Frente, lógico, a terceiros, né? É o cheque branco que você dá para os terceiros. E, lógico, para isso, essa proteção que nós temos da limitada, ela torna-se vulnerável quando existe crime contra a ordem tributária, não pagamento de impostos e principalmente os eventos trabalhistas. Aí, quanto a isso, não tem a questão da limitada, você passa a ser solidário também. Por isso é que muita gente, no calar da noite, tem uma penhora online ainda na sua conta bancária e quando amanhece, vai estudar o extrato bancário, a conta está zerada. Aí liga para o banco pensando que é vírus, do jeito que diz, não vem cá. Preciso falar contigo, teve uma penhora online aqui da tua conta. E a justiça, como o nosso amigo falou, o cerco está fechando. E a justiça também, inclusive, tem alguns casos até penhorando o faturamento. Olha que
troco do que é. Então, a dica é, se puderem ficar na Eireli, muito melhor do que individual. Ou então, caso tenham aí 1, 2, 3 sócios, 4 sócios, 4 amigos querendo tocar o mesmo barco, lá e alavancar a atividade, busque uma limitada. Limitada é constituída de pelo menos 2 pessoas, 2 profissionais. E aí você pode constituir essa empresa e tocar, né, adiante o seu negócio. O tempo de constituição, aqui é uma grande interrogação. Ele pode variar de 30 dias até alguns meses. Parece piada, mas é verdade. É verdade. Imagina você ir lá alocar um imóvel, tinha na imobiliária, está tudo bonitinho, mas olha, não, lá tem uma empresa, tinha corpo de bombeiro, tinha tudo certinho, vigilância e tal. Aí tu vai lá e dá entrada no documento, abre uma empresa e espera-se 2, 3, 4 meses, porque depende de uma série de variáveis. A consulta de viabilidade pode demorar de 15, 20 dias, um mês. O corpo de bombeiro pode ter uma dificuldade de fazer a vistoria de forma rápida. A vigilância sanitária demora bem mais. Nosso problema hoje, o calo maior é a vigilância sanitária, que não tem um aparelhamento tão forte assim para atender a demanda que tem na praça. E aí a própria junta comercial, que a gente está com uma dificuldade também de colaboradores internos. Então, 30 dias, se sair uma empresa de 30 dias, é para soltar foguete, né, e festejar bastante. Mas isso pode se estender um pouco mais, dependendo do município. Alguns municípios têm um sistema regime, é quase um regime, né? Mas o regime é o registro instantâneo. Só que o registro instantâneo ele tem que funcionar quando existe a comunicação efetiva do município para bombeiro, vigilância, todos os órgãos. Aí, nesse caso, o processo ele passa a ser um pouco mais rápido. Em São José, ainda ontem, eu estava voltando de Chapecó, não pude participar aqui com o secretário municipal, mas ontem foi conversado com o prefeito, com o secretário municipal, e vai se levar para o prefeito a ideia de voltar com o regime para São José. Porque aqui foi cancelado, não foi cancelado, e outros municípios também. Porque a dificuldade de comunicação da prefeitura com os demais órgãos. Então, se não tiver regime, vai para alguém da junta, vai bater na porta do bombeiro, da vigilância, vai na Receita Federal, faz o passo normal. Se tiver no regime, a tendência é de ser um pouco mais rápido. E aí vocês vão ter que pagar a taxa de localização, alvará municipal, isso aqui vai depender do teu município. Cada município tem a sua cobrança. Em Florianópolis, eles não cobram mais alvará na renovação, e eu defendo essa briga, porque eu entendo que o teu alvará ele se dá na Constituição, e aí lá em Floripa eles cobram uma taxa anual, e taxa, segundo a lei, é quando você tem alguma outra prestação de serviço, beleza? Então, lá eles renovam a taxinha, acho que é 20 e poucos reais no ano, e aí você está liberado do teu alvará todo ano, pagando aquela pequena taxa. São José não, São José já te cobra o alvará todo ano o alvará. Então, se o teu alvará aqui for, sei lá, 300 reais, o ano que vem mais de 300 e poucos reais. Sempre tem pelo menos um acréscimo de correção da inflação. Então, cada município cobra da sua forma. Fica a dica: procure um profissional devidamente registrado no seu órgão de classe, conselho de contabilidade, e alguém que vocês tenham afinidade, também tem uma referência, um bom profissional com referência, porque 15 minutos comigo é covardia, deixa eu falar de contabilidade 15 minutos, né? Mas eu fico um alerta para todos nós. Como o nosso amigo falou, a fiscalização, e não estou aqui para assustar vocês não, isso é o que a gente está vivenciando no nosso dia a dia. Quem é empresário já aqui? Quem é? Olha só, quase que 40%, 50%. Nós tivemos de dezembro para cá, são 6 meses. De dezembro para cá a gente teve algumas alterações importantíssimas na nossa vida. A contabilidade digital de vocês de 2014 para 2015, a chamada EFT, Escrita Fiscal Digital, e a ECF, Escrita Contábil Fiscal, ela passa a ser totalmente online. Não importa se é presumido ou se é lucro real. Para isso, nós vamos fazer um ajuste
da nossa contabilidade, com os reflexos fiscais e os reflexos societários, e vamos encaminhar até o último dia útil do mês de junho, daqui a um ano, exatamente daqui a um ano, referente ao exercício 2014. Isso é regra. E quem não fizer tem multa, uma multa pesada. Quem está fora do Simples, por exemplo, também vai entregar a mesma declaração ano que vem. E aí, pasmem, a lei que agora foi criada fazem 2 semanas, estamos em junho já, né? Faz um mêsinho e pouco já. A lei 12.973, ela criou uma multa que pode chegar até R$100 mil. Não estou ficando louco não, é só você pegar a lei 12.973, artigo 8º. E para quem fatura acima de 3,6 milhões de reais, essa multa pode chegar a 5 milhões de reais. Uma outra alteração que teve agora que vai impactar a vida de todos vocês empresários. A partir do dia 1º de agosto, vocês deverão informar, uma coisa boa, né? Vocês passam a ser fiscais do governo, tá? Mas sem ganhar nada, Vocês deverão informar, a lei fala instantaneamente, todas as admissões que vocês tiverem. Inclusive verificar no site do Ministério do Trabalho se aquela pessoa tem processo judicial ou se ela tem, ou se ela está recebendo seguro-desemprego. É obrigatório. Quem não fizer isso, quem fizer a informação inexata, vai ser penalizado. São duas tipificações de multa. E prepare-se, porque o ano que vem nós vamos ter com toda certeza o E-Social. O E-Social é mudar tudo que vocês conhecem hoje de recursos humanos. Todo o nosso departamento de recursos humanos, a admissão de vocês, folha de pagamento, o ponto que vocês fazem, os atestados de saúde ocupacional que vocês têm que ter dos seus colaboradores, tudo isso passa a ser digital, em formato também nesse espectro. E isso vai ser mensal. Agora, pasmem, cada evento que você tiver na tua empresa, uma admissão, uma demissão, um acidente de trabalho, um retorno ao trabalho, uma grávida que retorna, tudo isso vai ter que ser informado por evento para o fisco. No final do mês, a contabilidade faz um evento mensal e encaminha ao fisco, assinado digitalmente também. Aí tu diz assim, mas Adilson, eu sou MEI, vai ter que ter. Mas Adilson, eu sou um simples, vai ter que ter. Adilson, eu sou um pequeno produtor rural, eu sei que vocês não são, mas quem é, só tem um empregado, vai ter que ter o E-Social. Acaba-se a carteira de trabalho, acaba-se o SEI, vai ser tudo pelo CPF. Eu imagino que esse CPF ele vai ganhar alguns dígitos a mais. Vocês vão se lembrar das palavras do baixinho aqui pelo amor das palavras, não pela dor das consequências, né? O ano que vem isso é um caminho sem volta. Vai começar para valer. E vai mudar, como eu disse, radicalmente a vida de vocês. Então, assim, pessoal, o que era... Principalmente a de vocês. Principalmente a nossa. O que era... Não, mas o detalhe é o seguinte, a gente não vai conseguir fazer isso sem o braço do empresário. A gente vai ter que mandar informação. Claro, vocês vão ter que mandar. Os nossos softwares já estão sendo preparados, e eu estava falando isso hoje, das 11 ao meio-dia, com o pessoal que tem o nosso, que fornece o nosso software lá contábeis, porque eles vão ter um gatilho de software instalado em cada cliente meu. Porque eu não consigo ir na empresa, e um detalhezinho, olha só que loucura, tu vais contratar um empregado. Ok? Como é que funciona hoje? Contrata e manda a carteira para o contador no final do mês, né? É por dia, gente. Nada pode ser retroativo. No caso da admissão, você vai ter que, primeiro, não deixe o cara pisar na tua empresa. Ele vem fazer a entrevista, vai dizer, tu começa comigo segunda-feira, mas isso precisa de vir amanhã, não vai dizer começar amanhã. Ele vai ter que trazer a documentação completa. Nós vamos ter que enviar um pré-evento da admissão, sabia disso? 24 horas antes, e no dia da admissão encaminhar um novo evento. Olha que loucura. Vão ter rede para isso? Sistema para Vão ter rede, essa é a minha preocupação. Sabe por que os arquivos eles não sobrepõem? Eles são sobrecarregados. Não, exatamente. Final de ano. Mas isso para o governo não é problema. Ele compra computador e dá um jeito. Para fiscalizar eu estava em Brasília no CFC e o pessoal de fora veio nos visitar o governo. Alguns deles passando pelo Conselho de Contabilidade, a gente estava lá. O modelo de cobrança de impostos no Brasil é aplicado no mundo todo.
Quer dizer, não é aplicado, mas ele serve de base para o todo. Tamanha a sua eficiência. Qualquer obrigação acessória que são entregue, a contabilidade entrega mais de 100 obrigações nas empresas de vocês. Fim. Eu falei que 15 minutos é covardia, né? Se fizer uma pós-graduação, nós vamos ficar aqui ainda é pouco tempo, mas eu prometo concluir em um minutinho. As obrigações acessórias que as empresas de vocês entregam mensalmente, e muitas são entregues sem vocês nem imaginarem. A vida de vocês está sendo devassada de ponta a ponta, jurídica e física. Ao entregar a contabilidade, ao entregar em 30 segundos, dito pelo fiscal da Receita Federal, em 30 segundos eles têm condições de multagem. Tamanha eficiência que é. Não, é um negócio fantástico, também tem fantástico. Nós não sabemos onde é que está esse transportador, ninguém sabe, se ele tem conhecimento nacional. Eu suspeito que ele esteja utilizando a certa diretiva, Rio, São Paulo e Brasília, deve ter. Mas assim, eles querendo, eles implantam tecnologia, não falta, eles podem colocar. Então, pessoal, fica essa dica, tá? Pelo amor do bom Deus. Pelo amor do bom Deus. A dica é a seguinte. Dica boa. Dica boa. Veja tua empresa agora. Não, se tu lê o Código Civil, tu não abre empresa. O advogado está aqui e diga. Se nós lermos o Código Civil, nós vamos apagar a luz e vamos sair daqui para a linha. Poderá me defender. Tu não pode nem espirrar. Mas assim, pessoal, olha, as nossas rotinas mudaram muito, tá? E a fiscalização está muito feroz. Os nossos hábitos e costumes mudaram radicalmente. Se vocês se aproximarem da contabilidade, do meio jurídico, vocês vão refletir essa. Isso aqui não é um desabafo, isso aqui é a realidade nossa. Tudo aquilo que nós fazíamos há 4, 5 anos atrás, a gente não faz hoje. E não vamos fazer daqui a 5 anos. Vamos olhar daqui a 2019, olhar para trás e dizer, nossa, eu fazia aquilo lá. Vocês vão ver do que a gente vai tornar essa contabilidade. Eu estive nos Estados Unidos no ano passado, e lá está um pouquinho mais avançado. E é o que vai acontecer conosco. Tá? Vai ser assim, piscar de olhos. Plugar. Eu acho que a reforma tributária está... A reforma tributária não sai mais nem a pau. Nem toca-lhe o pau, Marco. Já viu isso aqui no vídeo? Toca-lhe o pau, Marco. Mas nem querendo. Nós fizemos há uns anos atrás, eu não era presidente ainda, um debate aqui na região, a ENF, o CBO, o CRC-CBO, acho que fizemos na Assembleia também. Eu peguei um senador, um deputado que eu conhecia, né? Eu falei, vem cá, olha, vem para mim. Acha que sai esse negócio? Ah, veja bem, eu falei, estou vendo. Sai ou não sai? Não sai, gente. Da forma como está, não sai. Porque é um jogo empurra. Olha os royalties do petróleo. Olha as guerras fiscais que nós temos entre os municípios. Olha o problema que a gente tem no Estado. Uma tal de substituição tributária. Em que o Estado apertou o bolso lá, o cara cria. Aí já começa a parar os caminhões na fronteira para cobrar o imposto. Loucura. O que a gente está vivendo hoje é uma loucura. Então, assim, enquanto não houver uma boa vontade, e penso eu que não houver uma regra de cima para baixo, dizendo vamos fazer, vamos tornar um negócio de qualidade, não vai ter reforma fiscal. Infelizmente, eu estou no ramo já, depois dos 40 fica ruim, né? Sei lá, 26 anos trabalhando na área contábil, 21 como empresário, nunca vi uma reforma fiscal da valente. Bom, quando eu comecei com a atividade, a carga tributária no Brasil estava em 20% a 22%, hoje está em 36%. Só para vocês entenderem que vai aumentar, e vai aumentar sempre. O que o governo faz é reduzir o IPIzinho da linha branca da eletrodoméstico. Reduz o IPIzinho E vocês sabiam que quando ele reduz o IPI, ele ferra com nós? Porque 69% do IPI ele vem para o estado e do município, sabia disso? Não sabia disso. Pacto federativo. Aí fica fácil, né? Dá desconto, né? Não, ele não vai ter problema no caixa dele. Tira de lá, tira daqui. Exatamente. Quem não mexe com a contribuição? Porque a contribuição, pouco vai para lá e fica para nós aqui. Tá? Gente, obrigado, desculpa, eu adotei o